uma coisa que eu fiquei pensando que eu vou falar agora? Então, tem tanta coisa para falar, porque, para mim, o Inário, quando eu olho o Inário, eu vejo que o Inário, para mim, é um, um livro de instruções. Porque quando o mentor nos deu esse cenário, eu realmente não tinha a menor ideia do que ele significava. Até vou pedir para algumas das pessoas que estão me ajudando aqui, me trazer um ináriozinho, só para a gente ir acompanhando aqui o que eu estou falando, que hoje tem a ver o dragão com alguns hinos que a gente recebeu. Então, é um livro de estudos, é um livro de magia. Você fala assim, mas o que está escrito? É só ir atrás para estudar e para ver. Nós temos uma apostila, vocês como membros da Porta do Sol, devem ter a apostila do INAI, que a gente está em constante atualizações. A gente sempre está atualizando, sempre está colocando mais alguma coisa. E, no momento, quem está responsável por isso é a Bárbara Buri, se não me engano. Se não me engano, é isso. Eu gostaria até de saber como é que estão essas atualizações e receber aqui esse livro, a apostila do Inário. Já pronto, você sabe dizer, Luciano, se já está atualizado o nosso Inário? Não sei dizer. Tá, eu pergunto para o pessoal do coral. Isso. Então, onde está o hino aqui? Montaria de Imortais. Se você puder me dar, por favor, saber que número que está. Então, a gente está falando sobre... Aqui tem uma montaria de imortais com o dragão. Tem bastante. Eu vou dizer, já vou dar, então eu gostaria que isso fosse... Se não está incluído na apostila do Inário, que seja incluída. Você tem essa apostila aí com você? Não tem. Não mas tem? Eu faço uma anotação. Não tem, você não tem nem digitada, não? Não, tem a da guarda, a do coral, não. Então, mas essa não deve ser uma apostila do coral, ela deve ser uma apostila de todos os membros da Porta do Sol. Não pode ficar só com os guardiões do coral, acho que todos os membros da Porta do Sol devem ter acesso a essa apostila. Se não tem, então estou dizendo hoje que vai ter. Por quê? Então, vou explicar. Então, a gente começou a destrinchar o conhecimento. Quando o mentor deu a apostila, eu comecei a estudar, eu também não sabia o que significava muitas coisas que estavam escritas ali. Aí comecei a ler. Então, eu acho que eu já falei para vocês os primeiros hinos da letra E, o simbolismo do E, do I. Acho que tudo isso a gente já estudou, eu já mostrei, está na apostila, que quem não tem vai receber. Pelo menos via internet, que eu acho que é a forma mais fácil de receber, e isso no futuro deverá virar livro. Então, você tem a apostila do coral? Eu não tenho atualizada. Então, eu queria ver a atualizada. E se me dá, sem ser atualizada, como é que ela está? No hino 22, Montaria de Imortais. Então, é importante, porque é um livro de conhecimento. Você vai estudar, você vai ver. Então, indo e vendo o que significam as palavras, por que a gente, de repente, no trabalho, a gente pôs uma pessoa parada, em posição concentrada, e damos o nome de dragão. Por que dragão e não fênix, ou árvore, ou qualquer outro nome foi dado? Não, foi dado dragão. E assim ficou até os dias de hoje, né? E será mais para frente. Então, como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Por que dragão? Então, eu também, quando recebo essas informações, eu também vou atrás de saber o que significa. Não é que eu já sei antes, não. Quando eu falo, eu já sei, porque eu já fui atrás de estudar. Mas não que eu sabia quando me foi dado para fazer. A não ser que isso seja dado já no meio do trabalho, daí não dá tempo de fazer as duas coisas. Então, queridos, se a gente vai Montaria de Imortais, é um hino maravilhoso, né? Então, o que dragão, o dragão chinês, ele tem 2 signos sinais. Na China, ou na Índia, nos países orientais, asiáticos, ele tem o simbolismo deles, são todos positivos.
só tem um simbolismo negativo quando veio para o Ocidente, para Roma, né? Para a Itália, precisamente para a Itália. Aí ganhou um símbolo negativo. Mas hoje em dia já está mudando, as coisas já estão mudando, as pessoas já estão entendendo, já estão sabendo que não é bem assim. Então, o dragão, entre essas coisas, os dragões voadores são todos voadores, são montarias de imortais. Dentro do simbolismo, a montaria, lá, quando os imortais vão para outras dimensões, eles vão junto em cima de um dragão. Na mitologia grega, eles põem assim uma carroça de fogo com cavalos alados e uma roda, a roda da carroça são cobras girando assim, que ganhou para o Ocidente o mesmo simbolismo do dragão. Cobra, dragão, é a mesma coisa. Entanto que nos sinais chineses, cobra e dragão quer dizer a mesma coisa. E foi parar lá no calendário maia, nos maias, cobras voadoras, que são dragões, né? São montarias de imortais. Então, uma potência criadora, utilizado o dragão para vencer as más tendências, subir aos céus ao dorso do dragão. Ele, ao mesmo tempo, soberano, recebeu como um cavalo dragão. Foi graças a um dragão que pôde organizar o mundo. Então, graças a essa força primordial que o mundo foi criado. Então, é isso que interessante a gente estar observando. Então, mas e aí, isso com o nosso dragão? Eu acho que a ideia é não deixar esta ideia primordial se perder lá no passado. Então, quando se dá um nome para um guardião que vai ficar em posição de defesa, porque a posição é de defesa, de concentração dentro do trabalho. Então, vou falar as partes positivas e depois vou falar as partes que também dizem negativas. O dragão aparece essencialmente como um guardião severo, como um símbolo dos tesouros ocultos. Então, ele é um guardião, na realidade é isso que... Né? Então, o dragão ele é um guardião severo, símbolo que guarda os tesouros ocultos do mundo, guarda as coisas preciosas, as coisas maravilhosas. Então, aqui, no livro, vou mostrar outra vez, Dicionário dos Símbolos, aqui, Dicionário dos Símbolos, quem tem pode acompanhar, 349, até parece Bíblia, né? Página 349, na página Dragão, né? Então, quando eu viro para cá, assim, até parece que eu perco a imagem, e a gente vai assim, olha, não sei, fica a imagem, não, mas é assim mesmo, a gente... É natural, a imagem não é certinha, direitinha, eu não estou no estúdio, falando no estúdio, então eu estou dentro da minha casa, falando assim, me mexendo, então vai para cá, vai para lá, sobe, desce, corta o queixo, corta a cabeça minha e acerta também. Então é assim que nós estamos conversando juntos aqui, de forma natural e espontânea. Então, isso aqui, estou acertando aqui a tela para não ficar muito cortada a minha imagem aqui perante vocês. Então, o dragão, ele tem todas essas ideias. Então, a cabeça dos dragões, então, aparece aqui. Então, falando do dragão negativo, que é o dragão lá do São Jorge, então, é a mesma coisa que ele tem do positivo, ele tem do negativo, né? Aí, então, eles fizeram, no Ocidente, inverteu-se tudo. Eu não sei como é que isso se deu, em que momento da história da humanidade, em que uma coisa que é de um jeito num lado, vira de outro no outro. É uma espécie de fake news, uma coisa assim,
mas não sei o que é isso, né? Não chega a ser fake news, porque não é uma inversão. Então, a gente viu, estudou aqui, nós estudamos, já falei, da esquerda e da direita. Então, aqui a direita é tudo de bom, a esquerda é tudo de ruim. No Oriente, não, a esquerda é tudo de bom, na direita é tudo de ruim. Então, o mesmo se dá com símbolos e sinais, menos a fênix. A fênix, como ela não aconteceu isso com esses signos sinais. Ela apenas no Ocidente transformou-se na pomba da paz. Então, perdendo tirando a sua forma mais agressiva de transformação. Então, ela virou pomba da paz aqui no Ocidente. Então, o que a gente entende que pegaram todos os símbolos e signos sinais do Oriente e mudaram o aspecto e trouxeram para o Ocidente como se fosse uma coisa diferente, quando é uma coisa igual. É uma cópia, na realidade. Os chineses sabem disso, né? Eles falam que tudo é copiado deles. Não é real que tudo é copiado deles, porque esses signos sinais também já existiam antes de existir no Egito. Tem isso, sabe? Tem essa coisa aí que já vem vindo lá de trás, e como disse o nosso grande filósofo, Chacrinha, tudo se copia, né? Tudo muda, tudo se copia, nada se cria. E é isso mesmo. Então, quando fala assim, Deus deu e falou para mim, não falou para mais ninguém, não, já falou para mais uns 10, bem. Mas um monte de gente já sabe a mesma coisa. Então, o ser humano que quer essa exclusividade e aí distorce as coisas. E quando nós vamos estudando, a gente vai vendo como é que essas forças se transformam. Então, agora mesmo, eu estou para fazer uma viagem e vou trazer um monte de coisa nova para vocês verem sobre a nossa verdade quanto povo. Então, vamos lá. Então, a realidade trata aspectos distintos do símbolo único, que é o princípio ativo demiurgo, o poder divino, o poder primordial, o ovo do mundo, que faz o dragão a imagem do verbo criador. Ele é a nuvem que desenrola em cima da nossa cabeça e derrama a abundância de águas fertilizantes. É o princípio origem do céu, produtor da chuva, cujos 6 cavalos de tiro são 6 dragões entrelaçados. Seu sangue, ainda dizia, é negro e amarelo, cores primordiais do céu, da terra. 6 traços do hexagrama representam tradicionalmente as 6 etapas da manifestação desse dragão escondido, potencial, não manifesto, não ativo até o dragão planador, que volta ao princípio, passado pelo dragão campos visíveis, saltador e voador. Então, é um Deus, é um símbolo primordial da criação divina. Né? Chocante, eu acho. É como se fosse um Deus. Então, se gostaria de pegar o Xing e ver o Xing do dragão para nós conferirmos isso que estamos falando aqui. Então, daqui a pouco alguém faz isso para mim. Então, isso está escrito aqui no livro de simbolismo francês, né? Que esses autores são franceses. Então, nada estou inventando, viu, querido? Então, é a força divina criadora, porque lá na China, nesses países, eles têm essa ideia do yin, do yang, da composição das coisas que vão acontecendo. Então, não cultua essa ideia de um Deus que fez uma energia inteligente, que fez sozinho uma coisa, que saiu de si mesmo e fez sozinho uma coisa. Não, é uma energia que vai transmutando. Então, a forma que ela toma, ela tem um nome. Quando a forma se toma criadora, princípio, que forma uma nuvem e faz chover, então fertiliza a terra. Então, eles chamam isso de manifestação do dragão. Está ali na beirada, em Xing. Isso, não, aqui, né? Se você puser a mão para trás e para sua esquerda, você achou. Pronto. Então,
Estou falando aqui com a Luciana, que está de me auxiliar hoje aqui, coitado. Não pode nem tomar café da manhã direito. Então, mas é o que vai fazer. Adorando. O telefone está adorando. Então, é impressionante esses pensamentos. Quando eu entrei em contato com esses pensamentos, realmente me fez um efeito tipo ayahuasca, mudou minha vida. Então, conhecer o taoísmo, conhecer o princípio, um princípio diferente daquele que eu tinha como espírita, católico, espírita, protestante, que era mesmo batizado em todos esses lugares. Foi uma coisa que então não tem mais, eu imaginava um Deus fazendo isso, né? E também tinha aquela lembrança dos deuses gregos, né? Então, na Grécia, os deuses são plurais, né? Na África também, os deuses são plurais. Então, não tem um Deus, são deuses, né? Então, essa ideia de um Deus foi uma coisa assim que foi construída muito fortemente na nossa cabeça a partir do Egito. Começou no Egito. Porque até então nem a palavra Deus existia, né? Deus, né? Então, eu até procurei aqui, esse dragão, Deus, está tudo na mesma nomenclatura aqui do dicionário, né? Então, daí eu estava vendo, eu ia falar sobre Deus mesmo, sobre a origem de Deus. E aí eu falei, não, vou falar sobre direita, esquerda, tudo D, tudo letra D, né? Olha só. Deus, diabo também, tudo letra D, isso me perdoe. Deus, símbolo de divindade, são princípios do Pai. Então, aí Deus parece uma coisa assim, masculina do Pai e tal. Mas começou, que eu sei, lá no Egito. Qual o império que começou a fazer isso? Aquele Tutankhamon, que só durou 10 anos. 10 anos. Tutankhamon. E a mulher dele também, a rainha Nefertiti, também. Foi tudo derrubado. Morreram todos, porque eles pensaram e fizeram, ele mandou destruir todos os deuses que tinha no Egito, e todo mundo obedeceu, tal, os sacerdotes ficaram putos da vida, ficaram, não tem mais Deus nenhum, existe só um Deus e eu sou uma pessoa comum. Ele ousou falar isso. E mandou retratá-lo como ele era, com barriguinha, comendo, lavando a mão, coisa assim, conversando com a mulher, conversando com as filhas, coisa que os deuses, os faraós egípcios não eram retratados assim até então, tendo vida comum, né? Então eu falei, não, eu sou um homem comum, tenho vida comum, tenho barriguinha, meu ombro não é reto, eu ando meio assim, e eu sou normal como todo mundo, e Deus é um. Não, mas isso lá não sei que ano, que foi muito antes de Cristo, milhares, 4.000 anos, por aí, ano pra caramba, 5.000 anos por aí. Nossa, foi um escândalo. Como o cara não é Deus. Não tem deuses. Como é que é isso? Mandou tirar dos altares todos os deuses e falou que Deus era um. Nossa, foi inaceitável. Nessa época que foi feito isso, ainda não tinha... o Egito não era da época que foi feito, que a gente conhece, o Egito bíblico, né? Não tinha ainda isso aí. Isso foi bem depois que veio, bem depois que veio. Então, mas isso não durou muito, porque os sacerdotes se uniram, se organizaram e derrubaram o Tutankhamon. Derrubaram o cara, acabou com o cara, degolou, perdeu a cabeça. Então, uma pessoa exagera, fala, não vai perder tua cabeça, hein? Já vem de lá. Né? Aí, como os reis franceses, perdeu a cabeça. Ele, a mulher dele, os filhos dele, os sacerdotes do Deus único. Tá aí? Eu achei isso do fogo, dragão não. É a mesma coisa. Dragão e fogo é a mesma coisa, são 6 hexagramas iguais. É isso? É isso que nós estamos vendo? Tá.
Ele está procurando aqui no hexagrama. Então, a palavra Deus veio dali. E o ser humano, ele gosta de uma divindade, ele não suporta que não exista uma coisa que não seja divino, assim, então. Então, ele perdeu a cabeça. Perdeu o reino, acabaram com ele, acabaram com os filhos dele, com as filhas dele também, acabaram com o sacerdote deles e voltou tudo como era antes no reino de Abrantes, entendeu? Mas foi assim que a coisa aconteceu. E aí, mais tarde, vieram outras pessoas que foram captando a ideia do passado, do Deus único, e começou a se falar sobre isso, e até hoje nós estamos nessa linhagem do Deus único. A gente está aceitando isso do Deus único. Embora, hoje em dia, nós entendemos que o que a gente chama de Deus, Deus é um pouquinho mais. Deus é além. Essa energia é uma energia, não existe uma pessoa humana que fala, esse é o Deus. Não, não existe isso. Não existe esse ser que fica num lugar lá, pensando quem ele gosta, quem ele não gosta, como se fosse um de nós. Não, não existe isso. Existe uma energia. Hoje nós entendemos isso, com muito mais compreensão. Não vamos cortar a cabeça de ninguém, porque a pessoa fala, não, eu não sou divino. Eu sou um ser humano igual aos outros. Ah, meu Deus, tem que morrer. Não, não tem que morrer. Então, já foi esse tempo, já foi esse tempo. Então, achou, é esse aqui. Aderiu ao oráculo. O oráculo já deixei aberto aqui no fundo. Tá, como é que eu faço? Deixa aqui em cima. Tira esse óculos que está aqui, por favor. Isso aqui. Isso. Tá. Pronto. Tá aqui, pronto, já achou. Então, o Deus essa ideia. Então, na China, essa energia divina, ela veio na forma de fogo, na forma do dragão, na forma do ovo, que foi lá para a Índia, você vê no Bhagavad Gita, o ovo. Então, como princípio de tudo, o ovo. Aí você vai ver lá na China o ovo da fênix, tudo quer dizer a mesma coisa. Então, são princípios da própria divindade. Então, não tem esse é certo, esse é errado. Tem o oportunismo que houve dos seres humanos de fazer, porque naquela época, o que acontecia na China, na Índia, no Japão, na Coreia, sei lá mais ou menos, no Tibete, ninguém sabia aqui na Europa, e muito menos no Brasil. Muito menos no Brasil. Então, parecia que o mundo não... eles achavam até que o mundo era reto, entendeu? Então, achava que o mundo era reto e que chegava num lugar que a pessoa caía, ia para o inferno. Eles achavam que era isso. Nem sequer os infelizes lá não sabiam que o mundo era circular, ovalado. Não sabia. Então, foi esses caras que determinaram quem era Deus. Se eles nem sabiam que jeito é o planeta que estão morando, como é que vai saber quem é Deus? Pensa bem, hoje em dia, para a gente saber o que nós defendemos. Então, a gente tem que pensar sempre, isso que eu estou querendo dizer para todos, que nós precisamos sempre ter uma ideia muito clara daquilo que nós defendemos. Deus, como, que jeito, que é que a gente, que ideia nós estamos querendo passar, qual é a forma que nós queremos entender. Não é aceitar assim, cegamente e vai. Não, não é isso. Então, eu vejo isso assim, de várias maneiras sendo feito. Então, eu achei aqui a descrição do dragão no I Ching. Aderir ao fogo. É o I Ching número 30, Li. Então, aqui voltando para o hexagrama, representa tradicionalmente 6 etapas de manifestação. Aqui, então, vou voltar aqui atrás. O verbo criador, ele é uma nuvem que desenrola. É o princípio da origem do céu produtor de chuva, cujos 6 cavalos de tiro são 6 dragões entrelaçados. Seu sangue, diz ainda o I Ching, é negro e amarelo, cores primordial do céu e da terra. Os 6 traços do hexagrama representam tradicionalmente 6 etapas da manifestação.
desde o dragão escondido, potencial, não manifestado, não ativo, até o dragão planador, que é a volta do princípio passado pelo dragão de um campus visível, saltador e voador. Então, aqui ele começa assim, com o hexagrama formado pela repetição das mesmas linhas, são duas linhas, né? O I Ching é feito assim, então, de duas linhas, uma e outra. E as 1000 maneiras de fazer esses dois desenhos aqui, ó. E o I Ching, esse Xing fogo, é a repetição 6 vezes desse aqui, disso aí. Então, ele fala, aderir a algo significa aderir a algo, ser condicionado, defender algo, claridade, essa linha obscura liga-se às linhas luminosas, acima e outra é abaixo. É a filha do meio, é o criativo, que incorporou a linha central, receptivo. Assim como a água desce do céu, o fogo arde elevando-se da terra. Significa que a alma aprisionada ao corpo. Isso significa que a natureza em todo o seu esplendor. Então, aderir, perseverança é favorável. Ela traz sucesso. Cuidar da vaca traz boas fortunas. Ele já fala da vaca lá na Índia, né? Quer dizer, do seu animal, daquilo que te sustenta, traz boa fortuna. Esse é o signo do dragão que nós vemos. Dragão como uma coisa positiva. Tá? Uma palavra positiva, não como uma palavra negativa. O dragão como uma palavra negativa, ele veio cair na cobra, coitadinha da cobra. Então, o animal é que leva o pato, entendeu? É outro animal, pelo amor de Deus. Aí, querida, onde tu fala? Até engasguei por causa disso. Então, tudo que é ruim tem cara de bicho, né? Então, daí os seres humanos ficam com medo dos bichos. Então, é uma loucura isso aí. O ser humano é louco, é muito louco, né? Então, eles tinham que aderir a alguma coisa, porque o corpo humano, a cara do ser humano, ele era a cara de Deus. O artista fez a cara de Deus, e sendo homem, masculino, pai. Ó pai, né? Então, então eles tinham então, quem que era o mal? A cobra, né? A mulher falsa que enganou Adão. Aí que começa o mal de tudo. Tudo isso, então a gente vai começar a estudar o dragão, começa a estudar o princípio do fogo. Você vai chegar nesses lugares, você vai perceber essas coisas. Então, como nós estamos nessa linha da paz, nós precisamos entender para saber o que nós estamos defendendo e o que a gente está deixando de fazer para não causar guerra. Então, a gente está mudando, a gente tem que mudar a estrutura interna do nosso pensamento, coisa que a gente aprendeu inconscientemente lá na ancestralidade. E às vezes nem aprendeu de fato na vida presente, mas os seus antepassados aprenderam e passam por osmose, para você. É assim que a coisa anda, né? Então, eu vejo isso, assim, como é que a gente pega o conhecimento. Eu sou filha adotiva, né? Então, eu percebo que eu aprendi tudo da minha família que me criou. Nossa, eu peguei jeito da minha mãe, cara dela, né? Eu falei, minha mãe, não consigo chamar ela de outra coisa, não sei minha mãe, dona Filó. Meu pai, então, eu não consigo. E minha avó, Mireta, nossa adoração total por ela. Eu peguei muito jeito deles, a forma deles pensar. Só que quando eu comecei a pensar que eu não era daquela forma, que eu comecei a adquirir a minha própria personalidade. Mas até então, eu peguei muita coisa do conhecimento, do saber, do ir, do vir, muita coisa assim, por convivência. Por convivência, porque a tua avó fez isso, tua mãe fez aquilo, não sei o que lá, porque leu aquilo, porque estudou aquilo. Então, eu me senti integrada totalmente na família, totalmente. E como espíritas, né? Então, aprendi. Então, a gente apega, e apega também da escola que você estuda, dos amigos que você tem, da onde você anda. Então, todo esse ambiente, aquele lugar. Então, eu nasci em São Carlos, né? Pelo menos, eu acho que não foi em São Carlos, mas está escrito no
na minha certeza somente que foi, mas vamos acreditar que foi. Vamos dar isso por certo. Né? Acho que foi Limeira, mas em todo caso, está São Carlos. Então, peguei aquela ideia da fazenda, do gosto pela fazenda, do gosto pelas frutas, do gosto do ar livre, da família, do berrante que meu avô tocava de manhã, então aquilo ficou na minha ideia, do balanço que a gente brincava lá na fazenda e tudo mais. Aí, quando eu soube que eu era descendente de ciganos, aqueles que tinham me doado para minha avó Mileta, eu entendi de onde vinha o meu gosto de adivinhar, eu gosto de liberdade, tem várias coisas que são incomuns. Aí vai puxando, e eu sentia internamente, sempre senti, que eu tinha uma proteção especial, que eu sei, que eu sinto e que eu vejo que meus irmãos têm outro tipo de pensamento, a forma de proteção deles é diferente da que eu penso. Eu sentia que tinha alguém pensando em mim, orando por mim. Eu sabia. Eu sentia. Então a gente pega telepaticamente quando alguém te deseja bem. Então eu acredito que a minha família biológica pensar em mim o tempo inteiro, me protegendo à distância. Né? Então a gente pega esses pensamentos à distância das pessoas, sejam elas quais forem, a gente pega. Então, quando nós emitimos um pensamento, a humanidade capta, por simpatia, por genética, por proximidade, por várias coisas se capta. Então, quando nós queremos uma coisa boa, nós temos que querer uma coisa boa de verdade, não pôr dúvidas sobre aquilo. Então, vamos lá, no aderir. No I Ching, ele não tem a palavra dragão. Ele fala que é o fogo. Então, o dragão representa o fogo. O dragão representa o fogo. Quer dizer, o fogo primordial que criou o universo. A energia primordial que movimentou, trouxe a luz para o universo. Fogo representa a luz. Tá? Então, o obscuro liga-se ao luminoso. Então, claro que para produzir o ser humano, para produzir a humanidade, o obscuro tem que se unir-se ao luminoso. Então, tem que haver dois pontos de polaridade, mas que trabalhem juntos, não em oposição. Então, esse foi o princípio que gerou o direito e esquerda, bom e mal, lado, isso e aquilo, e as duas linhas, uma contínua, outra, uma contínua e outra horizontal. E aí, no passar dos anos, das histórias, ela fala assim, não, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, vamos separar. Então, separaram o que não devia nunca ter separado, né? Porque deixou o ser humano sem entender exatamente o que acontece. Dividiu para nos confundir, para nos dominar. Essa é a ideia que devem ter tido lá atrás. Então, vamos pensar. Então, o obscuro liga-se ao luminoso, promovendo assim a claridade desse último. O corpo luminoso, ao traduzir luz, deve ser o seu interior algo que preserve, pois, de outro modo, com o tempo se extinguiria. Então essa luz entrou e se preservou, ela permaneceu e está entre nós até hoje. O princípio que foi o máximo que a humanidade conseguiu chegar, se como a criação do mundo foi aí, mas que isso não chegou ainda. Tá? Se alguém tiver alguma ideia, né, que faça. Então, então, o dragão, ele é um guardião. Então, quando eu coloquei o dragão, foi nos dado para colocar o dragão na Porta do Sol, um guardião com a cruz de Yankee parado, dando trabalho sem interferir, só trabalhando telepaticamente na nossa defesa, não deixar as energias negativas entrarem, foi nesse sentido de ser guardião de proteção, mais uma proteção no trabalho no corpo físico, porque no corpo espiritual a gente tem, mas a gente também tem que ter no corpo físico. Então foi nesse sentido que entrou o guardião, e ele significa também, o dragão,
Montaria de Imortais também significa isso. Então, aqui então aqui está pronto, aqui está o propósito. No Xing, então, ele traz esse tipo de conhecimento e fala sobre o dragão. Pronto, é isso, né? Então, ele vai falando, ele é o guardião da pérola, ele fala que o dragão é a manifestação da onipotência imperial chinesa. É a face do dragão, significa a face do imperador. Andar de um dragão é de porte majestoso do chefe. A pérola do dragão que ele entrega a quem ele se acredita, na garganta e o brilho indiscutível da palavra do chefe, a perfeição do seu pensamento e suas ordens. Não se discute a pérola do dragão, declarada ainda em nossos dias. Mal. Então, os decretos imperiais, o imperador se dizia que dragão. E quando ele se dizia dragão, quer dizer, Deus, a palavra dele não era discutida, olha só. Né? Impressionante, né? O estudo. Aí, quando veio para o Ocidente, ele ficou tudo ruim. Então, veio o seu aspecto negativo, que são. O princípio demoníaco, o dragão identifica a realidade, identifica na realidade com a serpente. Então, quando eles começaram a criar o simbolismo católico, o simbolismo romano, católico romano, então eles tiraram o dragão, porque esse é um símbolo muito oriental que a mente romana, italiana, grega, europeia da época não assimilava muito bem, pois a cobra, a serpente. Tanto que a serpente já vem desde o Velho Testamento do judaísmo como o animal que está lá junto com Deus naquele lugar que eles chamam de paraíso, né? Porque se Deus jogar uma maldição, não é o céu, então é o quê? Não sei. Ai, eu fico pensando essas coisas, me frita a cabeça. Então, bem, então o dragão foi substituído pela serpente. Lá nos maias, a serpente ganhou asas. Então, tirou as patas do dragão, modificou um pouco o desenho e arqueou asas. Então, tudo isso entra o artista gráfico para fazer esse complemento desse desenho para as pessoas e ela passa a fazer parte do nosso imaginário. Entendeu como é que é? Então, vamos. Então, aí a cabeça simboliza a origem confirma sua identidade a propósito do Salmo 74, Leviatã, a cabeça do dragão quebrada e a serpente destruída são a vitória de Cristo sobre o mal. Então, no Salmo, já no Velho Testamento, ele já dizia que as cabeças do dragão seriam quebradas e venceria as serpentes e que era vencer o mal. Então, daí o Ocidente olha para o Oriente e fala, quem tem a serpente? O Oriente. Então, eles são mal. Não, acho que não dá para entender, mas dá para entender, mas olha, pelo amor de Deus, onde vai nos levar isso tudo, né? Então, fora a imagem bem conhecida de São Miguel e São Jorge, o próprio Cristo é representado ocasionalmente calcando os pés sobre o dragão. Então, e também tem outra imagem de Nossa Senhora da Conceição, em cima do globo terrestre, pisando serpentes, pisando serpentes, vencendo o mal. Então, a própria característica do mesmo princípio visto de outro jeito. Então, aquele que a representa torna-se o dragão. Entendeu? Então, o dragão é ele. Ele pisa no mal. É isso que é a ideia. Então, o patriarca Zen Yumi faz igualmente dos dragões e das serpentes símbolo do ódio e do mal. O terrível Fudo, o nipônico dominado dragão, que vence assim a ignorância e a obscuridade. Então, daí ele começa a virar um símbolo do mal, que
da ignorância, da obscuridade. Na realidade, o ser humano vem, como ele próprio, como dragão, vem sendo as forças negativas. E não é o que representa na China, na Índia, no Tibete, não é. Então, daí, quando o cara católico da Idade Média, que andava fazendo as cruzadas, chega no Oriente e tem contato com essas outras culturas e vê um dragão, e fala, é o mal, esse é o mal. Então, eles acreditam no mal, eles adoram um Deus do mal. Então, não entra, isso aí foi um aprofundamento que veio depois, já pensando para a gente poder entender agora dessa forma que nós estamos entendendo. Então, não existe existiu muito essa confusão, e o aspecto negativo não são únicos, nem os mais importantes. O simbolismo do dragão é ambivalente, que, aliás, é expresso na imaginária do Extremo Oriente, pela figura de dois dragões que se confrontam. É um motivo que volta da Idade Média e, mais particularmente, do hermetismo europeu muçulmano, onde essa confrontação assume aspectos análogos aos da serpente. A neutralização é tendências adversas. A serpente ou o dragão pelo Ouroboros. O princípio, o dragão comporta aspectos diversos que não é de admirar de um animal aquático e terrestre. Então, daí fica na serpente. Então, a serpente que ela morde o próprio rabo, que vai aparecer no simbolismo hermético e da medicina, usada também pelos alquimistas. Olha, vai longe o negócio, vai longe. Esse simbolismo vai representando o simbolismo do conhecimento. Então, nada é exatamente como às vezes aparenta ser. Então, nem ele é o máximo ali, nem é o mínimo aqui. Não é nem o bem nem o mal, ele é os dois. É o princípio divino. Então, quando eu falo que Deus é Deus, ele não é um mal. Por exemplo, tem o diabo. Então, separa Deus e o diabo. Então, aqui, é tudo letra D, que impressionante, né? Deus, 10.000, Deus, cruz. Então, Deus não é o diabo, né? Não é o diabo. Dedo do pé, decapitação, então, Deus não, Deus não é o diabo? Não. Deus é o diabo? Não. O diabo é Deus? Não. É tudo força, tudo energias da mesma força. Mesma energia, que move o universo, as mesmas polaridades, são únicas. O homem separou para poder entender, eu acho isso. E depois começou a fazer o uso indevido dela. Então, fala, Deus, símbolos da divindade, são princípios do Pai, juiz, todo-poderoso e soberano. Agora aqui, depois a gente vai para o diabo. Mito do diabo é vizinho dos mitos do dragão e da serpente, guardião linear, monstro do simbolismo do encerramento de limite. Passar além desse ponto é ser maldito sagrado, vítima do diabo do eleito de Deus. Então, eles vão nos dois pontos. Ou é monstro, ou é divino, ou é monstro, ou é eleito de Deus. Isso aqui é no dicionário sobre demônios, tá? Então, que representa o dragão ou a serpente como símbolo de limite. Então, significa até ali, pode ir. Depois dali, você tem que pedir licença e saber se pode ir ou não. Então, é isso. Então, passar além desse ponto é ser maldito ou sagrado, vítima do diabo ou eleito de Deus. É a queda ou a ascensão. A ideia de Deus está associada à ideia da abertura do centro fechado, de graça e de luz de revelação. O diabo simplifica todas essas forças que perturbam, inspiram cuidados e fraquejam a consciência. Então, tudo que faz, um arde no mundo subterrâneo, o outro arde no céu. Então, é o mesmo fogo, que um no mundo subterrâneo e outro no mundo do céu. Então, o indiano fala assim, Agni, né? Deus Agni, Deus do fogo. Existem muitos tipos de fogo. Um arde no centro da Terra, e tem mesmo, no centro da Terra é fogo.
e o que arde no céu. Os dois estão juntos. Não são forças estranhas a si mesmo. Então, nós devemos entender e começar a perceber que tudo tem uma unidade, tudo não tem nada separado. Assim como o nosso pensamento faz parte de uma rede, é uno, tem uma unidade e tudo faz parte de uma única rede. A gente separa e nomeia para poder entender intelectualmente. Entender porcamente, diga-se de passagem, mais ou menos. Estou tentando aqui fazer o máximo que eu estou conseguindo para falar de um assunto tão complexo como é falar do serpente, do dragão, de Deus, do diabo, do princípio do divino. Poxa vida, pelo amor de Deus, como é que é difícil. Então, quando a gente fala desse espírito desintegrador, a gente fala do espírito integrador. Então, para desintegrar, uma energia desintegrar, tem que ter uma energia que integra. E aí vamos. Então, eles não são forças separadas, são forças unas, que na forma como agem, ele vai ou ascender ou descender. Então, vai para cima ou vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para os lados, esquerda ou direita. E no meio dessa briga toda, estamos nós, seres humanos, aqui, tendo no nosso corpo todas essas representações. Então, faz o que o artista? Representa o ser humano com o coração, com foguinho, né? No órgão coração, um foguinho. E com força divina, força espiritual, né? Aí que faz o xamã. Lá na antiguidade. Aí olha ali, faz fogo, ele faz um fogo e fica lá. Acende uma fogueira. E aí começa toda a saga, a história do ser humano. E representa na forma de animais a força divina. Então, essas forças divinas, no Ocidente, na Ásia, no Oriente Médio, foram representados na Ásia, representados em formas de animais, porque eles jamais pensariam em representar Deus em forma humana. Nunca, jamais. Aí quando isso começou a ser feito, a partir do Tutankhamon, ele falou que Deus era fogo, então um disco solar. Então os incas também usavam disco solar como uma representação de Deus, como fogo. Todos eles têm em comum a luz. São chamados filhos da luz, né? Então tem em comum a luz. Então, quando veio para o Ocidente, através da cultura judaico-cristã, ele adquiriu a força humana. Então, tiraram o dragão, tiraram a serpente, tiraram a fênix, tiraram tudo que você pode imaginar. E, não, Deus é assim. Tiveram a coragem de pôr um ser humano como forma e representação de Deus e sermos nós sua imagem e semelhança. Chegou, é aí. Então, eu acho que Deus nem é como acho. Um ser humano, né, nem tem a nossa forma e semelhança, nem é deusa, ou Deus, e nem animal. É tudo representação de uma força que não tem como dizer o que é, porque quem viu? Quando as pessoas falam, vou falar com Deus, eu vejo, às vezes, tem um grupo de pessoas bem grande aqui no Brasil que eles têm a intuição, fazem as suas meditações com orações, para estou falando com Deus. Está ouvindo o seu eu interior, está ouvindo os seus mentores, resume na palavra de Deus. Falei com Deus, Deus me respondeu. Tá? Então, a gente sabe o que é isso. Né? Então, ele põe uma intimidade que, na realidade, nós não temos. A gente participa desse negócio todo, mas quem somos nós? Né? O ser humano está aqui na Terra humildemente cumprindo a função, né, de animal, racional, mas animal, né? Nosso corpo é perecível, tal qual o dos animais, né? Dos vegetais também, né? Acho que mineral não, né? Mineral é aquilo que fica aí eternamente. Mas a gente está aqui, né?
cumprindo a nossa função de ter que entender o incompreensível, o inenarrável, mas é alguma compreensão que dá uma orientação para o nosso pensamento não se dividir e não ter preconceitos com esquerda, com direita, com norte, com sul, com preto, com branco, porque no Oriente não era nem preto nem branco, era vermelho e azul, que são as cores básicas, né? Então, com a luz, com a sombra, né? Então, essas coisas que geraram tanto sofrimento na Terra, e geram ainda. Então, são forças, são energias que, quando representadas para o ser humano, por exemplo, como o faraó lá no Egito, falou, olha, Deus tirou o Deus do trono, os deuses do trono, resumiu tudo numa força só, como fogo, ele simplificou. Ele usou uma linguagem da era de Aquário, simplificou tudo, tá. E se representou como um ser humano comum, que nunca ele era representado, ele não fez nada demais, porque todos os faraós também tinham família, comiam, e lavavam os pés, lavavam as mãos, como todo mundo. Só que ele mostrou para o mundo. Ele deu sua opinião publicamente, através dos desenhos dos seus artistas, que deixaram nas pirâmides. A gente vê claramente a diferença entre uma arte do tempo dele, a arte anterior e a arte depois, como é que foi a diferença que foi feita. Então, o que foi a diferença? Quando ele disse publicamente, ele falou, é isso. Então, quando nós colocamos a nossa opinião para todo mundo saber, a gente tem dois caminhos. Ou as pessoas aderem, ficam juntas, ou as pessoas condenam e querem te execrar. É isso. A gente vê isso de várias maneiras, essas coisas, né? Então, a gente tem que estar disposto a enfrentar as duas coisas, tanto as pessoas que gostam, como as que não gostam, e tentar unipacificar. A única forma de viver nesse mundo em que as forças duais ainda estão em luta é pacificá-las. É pacificar. Então, a maneira não tem outra saída senão a paz. A paz. Então, a gente, graças a Deus, temos um Inário da Paz. Então, e isso nos dá entendimento de como lidar com essas energias. E eu comecei tudo isso pensando naquele grande filósofo e médium que eu cheguei a conhecer há 30 anos atrás, o Trigueirinho, falecido há pouco tempo. Né? Ele escreveu um livro que eu tenho aqui há muito tempo, custou R$10 ainda, eu lembro que eu comprei ainda na mãozinha dele, que ele fez uma palestra aqui em São Paulo em 1992. Esse aqui é um desenho químico. Então, ele fala, dedicado aos que buscam a consciência da vida interior. Um dos instrumentos internos que manifestam nessa paz é o chamado o pássaro. Então, ele começa a falar sobre as iniciações e ele já apontava aqui o seu desejo de se recolher como monge, né? E ele teve uma vida interna muito forte e que todo mundo ficou assim, a gente não sentiu muito, porque a gente gostava da companhia dele, gostava das palestras dele, ele dava uma boa orientação. Aí, quando ele resolveu não mais falar, a gente ficou muito chateado com isso, ficou muito, muito triste pela ausência da sua pessoa. Então, aqui ele tem umas máximas que ele diz, ele fala assim, quando vou chegar à prova da solidão, uni-vos à vossa irmandade. Então, quando você está sozinho, está só, vai para os seus. Se une às pessoas, não fica sozinho, não. Quando estiver diante da prova do medo, tende um escuro trabalho, inabalável a fé no mundo interno. Você está com medo? Corre para a sua fé, haja briga na sua fé. Quando for pego provas de angústia, mergulhe na alegria. Quando provar a soberba,
reconhece a pequenez, a humildade. Quando tiver assim, muito soberbo, reconhece a pequenez. Quando tiver a prova da luxúria, for destomado, reconhece a pureza do vosso ser. Então, ele vai falando sobre a dualidade das coisas. Né? Então, chega a prova da solidão, você vai para a irmandade. Quando você está no meio da irmandade, na multidão, você recorre para a solidão. Então, é esse bailar de um lado e do outro, que é representado no bailar, inclusive dos índios, no bailar do mestre Irineu, da sua irmandade, dois para cá, dois para lá. A dança do boi no Brasil, esse movimento que você vai para um lado, você vai para o outro, os judeus que fazem isso, com reza, no movimento, eterno movimento. Então, você vai para um lado, você vai para o outro, você vai para um lado, você vai para o outro. Você nunca fica de um jeito só. Então, ele fala que quando a prova dos sentimentos, dos seus fios, atalhem vossos passos, banhai-vos na serena água da sabedoria do Espírito. Então, ele fala muito bonito. Em todas essas coisas são pequenas, e as superais quando souberdes que a vossa única e verdadeira prova é a que jamais afastarás do amor ao Criador. Então, é isso. Então, muito bonito as palavras desse irmão. Se é que eu posso chamar de irmão, é muita honra, né? Ter conhecido uma pessoa dessa, né? ter sabido que ela viveu entre nós. Então, um grande pensamento bom para ele, aonde quer que ele esteja. Então, queridos, é isso que eu queria falar, já estou falando há 1h30, nossa senhora, como esse assunto leva tempo, e não falei tudo, velho. Gente, eu não falei tudo. Tá, tem mais ainda, para falar sobre o dragão. Então, aqui, já foi para outra coisa. É o triunfo. A luta entre os heróis e o dragão deixa transparecer um termo arquétipo do triunfo do ego sobre as tendências regressivas. Olha aqui. A maioria das pessoas, o lado tenebroso, negativo da personalidade, permanece inconsciente. O herói, ao contrário, deve dar-se conta de que a sombra existe e que ela pode tirar forças dela. Tem de incorporar-se com a potência destrutiva se quiser tornar-se suficientemente forte para medir-se com o dragão e vencê-lo. Em outras palavras, o ego só pode triunfar depois de ter sido dominado e assimilado pela sombra. É o famoso, tá, meu bem? É isso aqui, ó. Então, é isso que representa a energia do dragão. As forças inconscientes do nosso ser, que ficam atormentando a nossa cabecinha e que nós devemos dominar essa energia, primeiro conhecê-la, saber que existe dentro de nós esses pensamentos e essas energias capazes de mobilizar a nossa vida, fazer coisas do qual nós não acredito que eu fiz tal coisa. O que eu acho que eu sei, posso fazer tal coisa. Então, você dominar esses pensamentos e iluminá-los. Essa é a luta do herói com o dragão. Tá? Então, é isso aqui. Então, o dragão, o que mais aqui? Tem mais coisas aqui. Então, eu gostaria de se alguém tiver a oração de São Jorge, colocar aqui para a gente ter nessa palestra, que é muito própria a oração de São Jorge, que é feita pelo Jorge Ben. Então, quem tiver, pode colocar, que é muito bacana essa oração, muito pensamento. Eu gosto dessa oração. Então, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. O Bento, que entrou agora, a Kelly, que entrou agora, Eliane, o Renato, o Jorge, Eliane, Jonas, Dodge, Dayan, Manuel, Jane, Luísa, Liana, Ana Paula, Maria Isabel, André, Cícero, Vera, Deise,
Jorge, Gisele, isso, Marcelo Vitorino, Luciano. Nossa, muito obrigado. São 14 pessoas que estiveram aqui conosco, estão, né? O Renato Marques também. Acho que eu esqueci o nome de ninguém, quer dizer, Luciene, Bia Rangel, também. O que mais? Acho que falei de todos, então. Se eu não falei, vocês me desculpem, tá? Então é isso, queridos. Um bom dia para vocês. Uma sexta-feira, hoje é sexta-feira, amanhã nós temos trabalho, então talvez amanhã cedo eu faça uma pequena conversa com os participantes e em seguida estamos indo para Mairink para mais um trabalho à noite, né? E domingo, nossa, domingo vai ser, vou lá ver meu filho que vai fazer a festinha de aniversário dele, vai ser no domingo, que ele fez Cosme e Damião, fez no dia de Cosme e Damião, e nós também vamos fazer sábado uma mesinha para Cosme e Damião. Então, quem puder levar um docinho, um bolo, um guaraná, essas coisas assim que a criança gosta, bala, para a gente fazer uma mesa lá para o Cosme e Damião e cantar umas músicas para o Cosme e Damião, porque é muito legal falar deles. Eu queria falar hoje sobre o Cosme e Damião, mas saiu do negócio do dragão, está tudo bem, está tudo certo. Então, tá bom, queridos? Então, espero vocês sábado, na Marinha, para a gente festejar o nosso Cosme e Damião, porque dá uma sorte louca. É muito bom para a saúde, para a vida, para tudo mais. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Até mais, até daqui a pouco. Estou muito feliz, estou meio resfriadinha, vocês viram, né? Então, muito obrigado por todos que estão aqui junto comigo. Obrigado por todos vocês. O Luciano de Assis, eu andarei vestido... aqui tá, vou ler. A oração a São Jorge. Muito obrigado, Luciano. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que os meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo, e o meu corpo não alcançarão, facas lançadas se quebrem e se arrepentem, sem que meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com todo o poder de sua santa divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em minhas dores e aflições. Deus, aqui, Deus, Deus, em sua infinita misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estende-me os seus escudos e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força, com a sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós. Amém. É isso aí. Então está aqui a oração de São Jorge, que é uma oração muito boa contra aqueles que pensam diferente e querem nos destruir. Então, uma das coisas muito importantes que eu gostaria de estar dizendo isso, por isso que eu estou falando sobre essas coisas de dualidade o tempo todo, é que nós devemos respeitar aqueles que pensam de forma diferente da gente. Sabe, eles podem nos desrespeitar, mas nós não podemos desrespeitá-los. A gente tem que agir, não por covardia, mas por respeito. Essa é a ensinança através da nossa atitude. Não nos apagar de baixo calão, não fazer como fazem, né? Então, vamos ser diferentes, vamos rezar, vamos fazer isso aí de uma forma diferente, tá bom? O Cícero Marmuceno está dizendo que hoje tem ensaio de coral às 20 horas na nossa casa. Então, todos que quiserem vir, por favor, a gente faz uma pequena concentração para afirmar aqui o ponto da nossa defesa. Amém, oração poderosa, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Tá? É isso. Tá? Nesse momento é muito bom essas orações. Muito obrigado. E faça essa oração, pense nisso aí. Um pouco, sabe, força, para ter força, firmeza interior, para que essas energias negativas não nos atinjam. Não nos atinjam. Tá? Então, muito obrigado, um bom dia a todos, até amanhã.
ou até mais tarde, quem vier aqui fazer o ensaio. Tá bom? Obrigado, obrigada.